salve torcedor santista! Seja muito bem-vindo ao nosso canal Jornal do Santos. Mas antes da notícia, já deixa aquele likezinho para fortalecer o nosso canal e se inscreva e fique até o final do vídeo porque a última notícia e a mais importante. Vamos à primeira notícia do dia. Matheus Bidu, Rossi e Patrick. Santos prepara pacotão de reforços antes da Série B. Trio está muito perto de ser anunciado e ficar disponível no elenco de Carille a partir de 1º de abril, quando abre a janela no Brasil de acordo com o portal Gol. O Peixe negocia a contratação de 3 jogadores neste momento: Matheus Bidu, do Corinthians, o meio-campista Patrick, do Atlético Mineiro, e o atacante Rossi, do Vasco. As tratativas estão sendo encabeçadas por Alexandre Galo, que vai tentando resolver os detalhes que restam para que o anúncio seja feito. Dos citados, apenas o único chegaria em definitivo, enquanto outros os primeiros se apresentariam por empréstimo. Importante destacar que o trio está 100% aprovado na Vila Belmiro e devem integrar o elenco a partir de 1º de abril, quando será reaberta a janela de transferências nacional para atletas que disputaram os estaduais. Essas buscas foram feitas visando justamente suprir carências que foram analisadas durante a disputa do Paulistão, sabendo que o nacional é longo e que suspensões, além de lesões, podem atrapalhar caso não exista uma reposição. Importante destacar que os prováveis reforços santistas vivem situações parecidas em seus clubes atuais, sendo pouco ou nada utilizados pelos técnicos, o que facilitou muito um desfecho positivo. Matheus Bidu. O lateral voltou a jogar pelo Corinthians no amistoso diante do Londrina e teve ótima atuação, participando dos 2 últimos gols, sendo em um deles uma assistência linda para Giovanni. Patrick está fora dos planos do departamento de futebol para a atual temporada, mesmo com a chegada de Gabriel Milito, sendo necessário desembolsar alguma quantia para oficializar a liberação junto ao Atlético Mineiro. Rossi está nos planos da comissão técnica de Ramon Dias e Emiliano Dias, ou seja, vai rescindir seu contrato atual, que se encerra em 2024, visando justamente iniciar sua passagem pela Vila Belmiro. E aí, torcedor santistas, Matheus Bidu, do Corinthians, o meio-campista Patrick, do Atlético Mineiro, e o atacante Rossi, do Vasco, seriam uma boa pro Santos? Deixe aí sua opinião. Vamos à segunda notícia de hoje. Pedro Caixinha analisa a eliminação do Bragantino para o Santos e elogia: foi muito mais eficaz. O treinador português destacou que a força defensiva do alvinegro praiano foi um dos grandes diferenciais para o resultado. Com a classificação, o Peixe conhecerá na noite desta quinta-feira, 28. O adversário na grande decisão do Paulistão. Palmeiras e Novo Horizontino se enfrentam pela outra semifinal do Campeonato Paulista e quem vencer enfrenta a equipe de Carille. O time santista consegue mostrar toda sua força e grandeza. Logo após ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, a equipe chega para a final da primeira competição que disputou. O clube vem forte na briga para voltar à Série A em 2025. Após a partida, o treinador do Red Bull Bragantino avaliou a partida que terminou com a classificação do Peixe em cima do Bragantino para a final do Campeonato Paulista. O treinador português fez questão de elogiar o time de Fábio Carille. Ele destacou que o time foi muito mais eficiente na partida e não desperdiçou as chances que criou, matando o confronto. Em primeiro lugar, preciso citar o Santos. Foi a equipe vencedora e venceu bem, foi muito mais eficaz. Em alguns momentos o que interessa é que a equipe seja eficaz. Iniciou. Caixinha ainda comentou que o time santista é muito consolidado e tem uma defesa forte, que conseguiu segurar o jogo. Se formos analisar o adversário, é um time que sabe defender bem. Não tem problemas em fazer 2 linhas de 4 e defender num 4-4-2 e ficar esperando, completou. Um dos principais nomes do jogo foi Juliano, ele que vinha sendo peça fundamental na equipe, acabou ficando de fora de algumas partidas por uma lesão, e voltou a ser primordial para a equipe. Além do gol que decidiu o jogo, ele também foi muito bem em todo o duelo. Outra situação que chamou atenção foi a expulsão do lateral direito Ainer. Já no final da segunda etapa, ele deu uma entrada forte na defesa e acabou tomando o cartão vermelho direto. Com isso, será baixa para a primeira partida da final. Um fato curioso é que ele terminou de ver o jogo em um telão na zona mista da Neoquímica Arena. E aí, torcedora, que acharam da fala do técnico Pedro Caixinha após a eliminação para o Santos? Deixe aí sua opinião. Vamos à terceira e última notícia de hoje. Esta notícia vai: o ex-clube de Pituca, Kashima Antlers JPN, tem interesse em contratar medalhão do Santos. Time japonês iniciou contatos para saber as condições de negociação de pupilo do técnico Fábio Carille. Clubes dos Estados Unidos também estão no páreo.
Alfredo Morelos entrou no segundo tempo da vitória do Santos por 3-1 sobre o Red Bull Bragantino, na última quarta-feira, 27. O resultado colocou o Peixe na decisão do Campeonato Paulista, só que o centroavante está longe de convencer o técnico Fábio Carille, até porque continua na reserva de Júlio Furch e só marcou 2 gols em 9 partidas no Campeonato Paulista, aos 27 anos. Morelos tem contrato até agosto de 2025 e seus salários são de R$390 mil por mês, o maior do elenco. Como apurou o setorista Wagner Frederico, por isso, o presidente Marcelo Teixeira está aberto a propostas. O Bolavip Brasil apurou na última quarta que um clube japonês havia entrado em contato para saber as condições de negociação pelo colombiano. O clube da J-League é o Kashima Antlers, além de equipes da Major League Soccer na visão da gestão de Marcelo Teixeira. O custo-benefício em Alfredo Morelos não aconteceu. O colombiano foi contratado em 2023 para ser o protagonista do ataque, jogou pouco, conviveu com problemas físicos e estava acima do peso, chegou à Vila Belmiro ganhando altíssimos R$900 mil por mês. Porém topou ficar perto do teto salarial do clube em ano de Série B. Teixeira deixou claro que o limite de vencimentos no elenco é de R$350 mil por mês. Foi reintegrado ao elenco por Carille, mas não se tornou unanimidade, ele chegou a ser oferecido ao Krasnodar, da Rússia, em troca de amortizar a dívida por Cueva que originou o novo transfer ban na FIFA, mas os russos não aceitaram. Por esse motivo, o alvinegro praiano está atento às propostas pelo camisa 20 em entrevistas recentes. O próprio centroavante mantém seu foco na Vila Belmiro e evita falar de possível saída, mas está claro para a alta cúpula do CT Rei Pelé que o potencial do atacante, demonstrado na Premier League e no Rangers da Escócia, dificilmente vai se repetir. O jogador, todavia, está mantido na lista de inscritos do Campeonato Paulista para o Japão. O negócio só seria possível na reabertura da janela de transferências, que foi fechada exatamente na última quarta. O Kashima foi onde o volante Diego Pituca atuou antes de retornar ao Clube do Coração em dezembro por enquanto. Carille evita falar publicamente de assuntos pendentes com Alexandre Galo, coordenador de futebol e responsável pelas negociações no clube. Morelos tampouco comenta especulações no mercado, mas nitidamente ainda tem mercado. Vale reforçar que, se algum clube do Brasileirão Série A quiser a contratação do colombiano, a CBF abre a janela doméstica de 1 a 19 de abril para contratações de atletas que disputaram estaduais em 2024, é o caso de Morelos. E aí, torcedor, Alfredo Morelos deve ficar no Santos para a Série B? Deixa aí sua opinião nos comentários. E aí,